Temos uma queda da Selic surpreendente de 0,5% e nesse vídeo eu vou te mostrar as 3 ações que vão surfar e explodir com essa nova virada, esse novo ciclo de queda de juros que o Brasil vai passar. E agora a gente já começa a ter o gostinho, e lá fora, como a gente vai mostrar aqui, já começou a interpretar isso em valorização real. Então vamos lá, Léo. Como que você tá vendo essa notícia aí incrível do Copom cortando a taxa básica de juros em 0,5% de 13,75% para 13,25% e com esses grandes personagens aqui escrevendo a história do país? Bom, vamos lá, Floriano. Primeiro, tinha uma certa indecisão se ia ser o 0,5 ou 0,25. Acho que, para ser bem honesto, faz muito tempo que eu não me lembro, tá, de ver um nível de indecisão desse nível. Ou seja, assim, podia ser qualquer coisa. No começo da semana passada, estava mais para o 0,5 do que para o 0,25, mas depois que a gente teve o rebaixamento da nota americana, eu acho que deu uma mudada. Acho que o mercado, inclusive, começou a repensar um pouco isso. Tanto é que se você fosse ver hoje as notícias, falavam que existia meio que uma chance de 50-50. Metade dos gestores está apostando no 0,25, metade apostando no 0,5. E aí eu acho que existia motivos técnicos para qualquer um dos lados. Tá? Então, se a gente tivesse 0,25 ou 0,5, eu acho que existiam motivos técnicos, acho que existia um respaldo ali para isso. Para a Bolsa Brasileira, obviamente, a minha visão é positiva. Então, com a queda da Selic, a gente volta a ter um pouco mais de atratividade na Bolsa. Tanto é que se a gente for ver ali o pós-mercado nos Estados Unidos, ou seja, a gente tem aí o índice EWZ, que é um ETF de Bolsa Brasileira nos Estados Unidos, e que ele estava subindo, chegou a subir 2,5% no aftermarket, agora estava subindo 1,5%, mostrando aí que se tudo caminhar como a gente está vendo agora, amanhã a gente deve ter um movimento bom para a Bolsa Brasileira. Em especial, na minha visão, para aquelas empresas mais ligadas ao setor doméstico. Então, talvez, inclusive, provavelmente, eu diria até, que o índice de small caps vai subir até mais do que o Ibovespa. E assim, falando sobre ações, né, quem que se beneficia disso, tá? Quem que se beneficia de queda de juros? Eu acho que assim, a gente tem que pensar, ou são aquelas empresas mais ligadas à economia doméstica, porque com uma queda de juros, a gente vai voltar a ter um pouco mais de aquecimento da economia, e a gente está falando de empresas como varejistas, construção civil, enfim, empresas ligadas à atividade econômica brasileira. Mas essas Aí, empresas já tiveram precificação, o que tu acha? Já não tá no preço? não, eu acho que muitas delas voltaram, né, deram uma boa recuperada, já de olho nos juros futuros. Então, assim, os juros futuros começou a cair. Então, se você for pegar aqui, ó, desde, Começou deixa eu ali ver aí, em janeiro. janeiro. Então, acho que depois daquele estresse. Fevereiro, porque caiu, depois voltou, aí começou a cair com vontade mesmo, depois de fevereiro, março e foi embora. E se você jogar o índice de small caps aí, você vai ver uma correlação altíssima, quer dizer, uma correlação inversa altíssima, né? Coloca aí o SMLL. Beleza, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, ó. Tá lá. Então, repara ali que, olha, depois que, se você quiser colocar até ali em fevereiro, para o pessoal ver o nível de precificação que aconteceu, olha só, então você vai ver aí que. Aqui, ó. Tava bem no fundo e começou a voltar, com vontade. Exatamente, exatamente. Mas assim, se você colocar um ano aí, Floriano, vê quanto é que o índice small cap está subindo em um ano. Um ano. Porrada, 16%. Cara, 16% não é nada demais. É o que você esperaria de retorno de ações. Então, assim, se você for falar assim, poxa, as ações, né, para eu tomar risco de small caps, eu estou esperando um retorno de 10% real, com a inflação aí nessa casa, você basicamente teve o retorno de inflação mais 10%. Então, isso porque a gente teve, em especial, aí você já está pegando, a gente está em julho, mais ou menos, né? Agosto agora. Sim, A gente já estava naquele estresse no ano passado, nesse período, tá? sim. Então, assim, boa parte dessa precificação é o que ele tinha ficado para trás. Se você colocar até um espaço um pouco mais longo do small cap, você vê que ele ainda nem sequer voltou pro melhor patamar, tá vendo? Não, tá bem longe Tá bem ainda. longe. Ele tá bem longe ainda. E você pode notar que a correlação com juros também é muito grande. Óbvio também que os juros não voltaram, em especial os juros futuros, não voltaram para o patamar que a gente já viu no passado. Tá? A gente chegou a ter juro futuro aí um pouco mais longo de 8%, 7%, se não me engano. Sim. Enfim, então assim, uma parte sim já vinha sendo precificada, até porque as ações tinham caído muito, mas muito mesmo. Tá?
Mas eu acho que, assim, e quando a gente for ver o histórico, Floriano, mesmo com essa precificação antecipada, no processo de queda de juros, as ações se beneficiaram. Então, assim, teve de fato antecipação no passado, tá, nos outros ciclos de corte, mas o processo de afrouxamento monetário também teve um resultado positivo para as ações. É só você pegar 2016. Tá, 2016, a gente começou a ter ali os cortes de juros, acho que foi por ali, 2016, final de 2016, não lembro, ou começo de 2017. Se você colocar ali o índice small cap, as empresas ligadas a esse setor, né, o setor mais doméstico, você vai ver que elas tiveram um retorno muito positivo, tá? Não estou falando que vai ser igual, porque 2019 talvez tenha tido um certo exagero até. A gente teve lá, algumas empresas estavam uma precificação acho que um pouco exagerada, mas foi um resultado muito bom. E aí, falando então, quem que acaba se beneficiando disso? Empresas ligadas ao setor doméstico e empresas ligadas, empresas mais alavancadas, ou seja, empresas com mais dívida, porque o passivo dela geralmente é CDI. Com a queda do CDI, despesa financeira cai e a gente volta a ter. Um outro ponto também que eu acho que é importante, Floriano, que é a questão do fluxo. E o que é esse fluxo? O fluxo vai começar, e se você já viu um bocado de pessoas assim, pô, para que eu vou comprar FII ou ações, ou o que quer que seja, se a Selic ainda está pagando 13,75? Então tem um bolo de pessoa que o cara ainda está ali encostado num CDB que está pagando cento e alguma coisinha da Selic, né, do CDI, e que enquanto essa Selic estiver remunerando ele bem, ele não vai mexer. Mas a hora que a Selic começar a vir para 9%, ele fala assim, poxa, tem uma ação que está pagando um yield alto, a bolsa foi super bem, então assim, é batata. A gente já viu isso aí várias vezes, começa a vir aquele caminhão de gente atrasada tentando pegar o bonde e puxando o preço das ações para cima. E aí, nesse momento, você multiplica seu capital, como está acontecendo nesse exato momento comigo, pelo menos 53%, Leozeira. Verifiquei hoje. E nem tá com Series 0,5 ainda, hein? Amanhã vamos ver se bate 55, né? Que eu sou otimista. Mas vamos lá. Aí. Agora para top 3 ações. A terceira ação que a gente acredita que vai explodir, já subiu um pouco, mas vai explodir, é a Simpar. Leozeira, por que a gente acredita que vai subir tanto assim a Simpar? Bom, essa aqui é uma empresa que ela é bastante alavancada e tem algumas, para quem não conhece, assim, para uma holding, ela tem ali de baixo algumas subsidiárias, né, que são a Vamos, JSL e Movida. JSL e Movida são ligadas à atividade econômica doméstica e além disso, as empresas elas são bem alavancadas. E não só isso, a própria Simpar, a holding, ela é alavancada também no nível holding, ou seja, tem dívida na subsidiária, tem dívida na holding. Eles até fizeram uma apresentação recente mostrando qual que é o impacto de 1 ponto percentual no lucro da empresa. Minha estimativa é que cada 1 ponto percentual de queda na Selic para a Simpar é um aumento de uns 150 milhões de reais de lucro, tá? Então, é bem relevante. E, assim, essa é uma empresa que, se você jogar ali, colocar, sei lá, um ano atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais até, antes até acho que julho já tinha sido um ano um pouquinho ruinzinho, né? Um mês ruim. Mas olha só, aí, ó, 2021 o papel estava em 17. Então, a gente sabe que esse aí é um papel que, conforme os juros foi subindo, foi batendo bastante nessa ação, tá? E, para mim, é uma empresa que, conforme os juros for caindo, ela tem um potencial grande de valorização. Então, essa aqui é a terceira. E, pessoal, antes de qualquer coisa aqui, ó, se você quer indicação de investimento, eu sugiro que você assine a Tese. O link aqui tá aqui na descrição e você vai receber a recomendação do Léo, o nosso analista aí. E a nossa carteira está indo hiper bem. A gente recomendou, por exemplo, Simpar, se eu não me engano, não lembro exatamente qual foi o preço, mas se eu não me engano foi por aqui, ó, provavelmente. Ou seja, na carteira ela deve estar rendendo uns 40, 50% da nossa carteira já. E quem se tornou assinante antes já está surfando e a gente continua buscando novas ações que não se valorizaram tantos. Uma dessas aqui, que eu não vou falar qual que é, a gente está acreditando que ainda vai se valorizar bastante e não acompanhou esse rally que ocorreu na bolsa. Ou seja, se você quer recomendação de quando comprar o ativo e de quando vender também, que é muito importante você saber quando chegou o momento de você realizar os seus lucros e não fazer a montanha russa com a empresa, porque subir é legal, mas na descida você tem que não estar mais no ativo. Se quiser receber todas as recomendações, o link está na descrição. E agora vamos para a segunda ação incrível, que pode explodir com essa queda de Selic, e essa aqui já subiu bastante, né, Leozeira? Moura do B. Moura do B já tô ganhando mais 100%. Isso aqui eu peguei tudo, pessoal. Fica tranquilo que eu tô bem feliz.
E aí? Bom, o setor de construção civil, Floriano, foi um dos mais beneficiados no último ciclo de corte de juros. Esse é um setor que, assim, tem uma correlação fortíssima com a taxa de juros. Por quê? Porque as pessoas, primeiro que, assim, a atividade econômica, se ela estiver muito fraca, as pessoas não vão comprar um apartamento, e segundo que, geralmente, você financia um apartamento. Então, um financiamento mais caro, obviamente, vai impactar muito a capacidade da pessoa o que a gente chama de affordability, né? Então, a pessoa sempre vai olhar muito mais a parcela do que qualquer outra coisa. Uma taxa de juros mais baixa aumenta esse affordability, ou seja, a capacidade de compra das famílias, tá? E esse é um setor que, como eu falei, historicamente, né, no último ciclo, a gente teve assim, valorizações muito grandes de algumas empresas. A Moro do B hoje é uma empresa que ela está bem redonda. A gente até teve aí uma conversa com um dos nossos assinantes que falou assim, poxa, passei na frente de stand da Moro do B e os prédios que eles têm aqui na minha cidade estão vendendo super bem. E também é uma empresa assim, que tem uma expectativa boa de lucro para os próximos 2 anos. Então a gente não está nem pegando ali uma faca caindo. Pelo contrário, é uma empresa que está rodando super bem. Isso tudo numa ação que está negociando ali a 0,75 do valor patrimonial, 0,77 agora, deu uma valorizada, Mas assim, e que tem uma boa perspectiva para os próximos, eu chuto aí uns 18 meses em que ela vai conseguir entregar um bom lucro. Tá? Então, eu tenho uma expectativa muito positiva para a Moura do B. Essa aí, para mim, é uma ação que tem um grande potencial, então. Então, para a terceira ação, a primeira ação que a gente tem para trás, né? Vamos para a primeira ação. Fique mais atentos nessa aqui, que essa aqui eu acredito um pouco mais, assim, que talvez esteja num momento melhor, na minha humilde opinião, em questão de price. E aí, Leozeira? HB Realty. A Gabi Realty, coloca aí o gráfico dela de 5 anos, né? Que não vai ser 5 anos, porque ela fez a IPO há menos do que isso. 2021. Caiu só Exatamente. 70%. Exatamente. Essa é uma empresa também, sim, que ela tem um nível de dívida alto. Uma boa parte dessa dívida não está atrelada à CDI, então a parte da despesa financeira talvez ela não se beneficie tanto disso, né? Quer dizer, provavelmente ela não vai se beneficiar tanto disso. Mas, por outro lado, é uma empresa que ela tem muitos ativos de qualidade e que, se você for olhar ali o preço sobre o valor patrimonial dela, ela está bastante descontada. Tá? Mas a gente precisa entender o que vai ser o gatilho para destravar esse valor. E o grande gatilho, na minha visão, é que ela precisa vender alguns ativos para conseguir fazer sua desalavancagem. E o que acontece é que, geralmente, quem compra esses ativos, né, esses imóveis, são fundos imobiliários. E aí a gente volta na questão do fluxo. Então, assim, com a Selic caindo, a gente volta a ter fluxo para fundos imobiliários, volta a ter emissão de cotas de fundos imobiliários, e eles vão buscar ativos para comprar. Então, assim, se tiver dinheiro para os fundos imobiliários, vai ter dinheiro para fazer a compra dos ativos da HB Realty, e é aí que eu acredito que ela vai conseguir extravar bastante valor. É uma empresa que ficou, como a gente pode ver, caiu 70% de quando ela fez o IPO. Poxa, mas então ela vai voltar para o preço do IPO? Não, não é isso aí que eu coloco na minha conta, tá, Floriano? Mas pensa, pessoal, se ela dobrar de valor, tá, a gente está falando que ela vai sair, ainda vai estar 40% abaixo do seu IPO. Ou seja, tem gordura ali na minha visão. E se ela for cotar, se a gente for fazer um cálculo aqui básico, se ela for valer o que a Moura do B tá valendo, em questão de valor patrimonial de 0,77, ela tem que mais que triplicar. Ou seja, tem muito caminho para andar e a gente chegou a avaliar aí se esse valor patrimonial é um valor real, assim. E a gente acredita que é real e até possivelmente pode estar até sobreprecificado. Correto, Leozeira? Mas assim, o que acontece? Tem que lembrar a dívida também, né? Não. A gente está considerando dívidas e tudo mais, mas assim, se você for olhar, essas empresas de properties, a Realty, São Carlos, a Think, a Estrela Commercial Properties, dificilmente elas negociam dentro do valor justo. Tá? Então, se você for pegar São Carlos, no mercado de bull market eufórico, ela negociou a 0,9 do que a gente chama de NAV, né, que é o valor líquido dos ativos. A média histórica ficou ali na casa do 0,7, mais ou menos. Então, assim, minha visão é que, poxa, se esse negócio convergir para a média histórica, eu já tenho um bom upside e já conseguiria ganhar um bom dinheiro nessa virada, tá? Então, de novo, uma empresa que tem muito a ganhar na queda de juros, tá? E lembrando, pessoal, a gente tem sempre que mesclar um pouco os ativos, não dá para entrar completamente de peito aberto só em empresa que vai ganhar com a queda de juros, porque senão vai que dá alguma dor de barriga aí no meio do caminho, a gente nunca sabe. Brasil é sempre uma grande incógnita.
mas para mim a gente tem um espaço grande aí de corte de juros até o final do ano que vem, Floriano. Então, pessoal, você que quer recomendação de compra e venda, se torne assinante da Tese. A gente tem dois planos aqui. O plano Small Caps, aqui tem alguns depoimentos. Isso aqui é antes dessa alta. Tem gente que tá ganhando bem mais que isso aqui ainda. Por exemplo, quando o pessoal tava ganhando isso aqui, eu tava com 47%. Já tô com 53% de valorização, felizmente. Temos o plano Invest, que são carteiras mais moderadas, e o plano Small Caps, que são carteiras mais ousadas aí, para você conseguir uma rentabilidade ainda maior. Então, se você quiser, clica no link da bio e se torna assinante. E a gente te vê no próximo vídeo. Um abraço!